Louvado seja Deus. Amém. Deus é bom, amém, igreja? Amém. Novamente estamos aqui na presença de nosso Deus, que é rico em misericórdia. Amém? Amém. Estamos felizes porque hoje o irmão Roberto está nos visitando, juntamente com a sua esposa, amém? Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Deus é maravilhoso. Todos encontraram? Louvado seja Deus. Mateus 8, 23. Aleluias. Que diz assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriram o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, chamando: Jesus, salva-nos, salva-nos, vamos todos perecer. Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e houve plena calmaria. Glória a Deus. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai soberano, nós te damos graças, Pai, Glória a Deus. Aleluia, Senhor. por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, em nossas vidas, Senhor. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, Pai. Glória a Deus. Fala conosco, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Quero falar com os irmãos sobre o pequeno tema, se assim Deus permitir, chamando Deus à cena. Amém? Chamando Deus à cena. Creio, irmãos, que estamos vivendo no tempo do fim, nos últimos dias, nas últimas horas, no momento em que mais nós devemos chamar Deus à cena. É o momento, penso eu, que devemos buscar mais ainda, pois sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, né? E como diz a Bíblia, o diabo vive ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então esta é a vontade que o diabo tem em nossas almas, em nossas vidas, é de nos ver destruídos, de nos ver distantes de Deus. E o fato de estarmos distantes de Deus não é simplesmente estarmos ausentes aos cultos, não é simplesmente isso, mas há muitos que estão aqui, mas que podem estar ausentes em Deus. A Bíblia diz que no arrebatamento estarão dois numa cama, um será levado e o outro deixado. Ou seja, ali está dizendo que duas pessoas estarão em um mesmo lugar.
Sabe que se o arrebatamento acontecer agora, sabe que saberemos, ou saberão aqueles que ficarem, quem realmente estava ausente em Deus neste momento de culto. Quem esteve ausente durante os louvores, quem esteve ou estará ausente no momento em que ele vier buscar a sua igreja. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele a quem, quando Deus chegar, encontrar fazendo aquilo que ele ordenou ou mandou. Estes são bem-aventurados. Agora, quantos de nós estamos dentro desta condição? Sabe que nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, voltando a dizer, que nós devemos chamar Deus à cena. Fazer parte de nossas vidas. Sabe que quando Ele permitiu, ou melhor dizendo, deu o livre-arbítrio para todos nós, não foi simplesmente por dar, mas foi porque Ele quer, ou Ele quis, que nós viéssemos tomar a decisão de chamar Ele à cena, fazer parte de nossas vidas. Sabe que sempre foi do intuito de Deus, fazer parte de nossas vidas, fazer parte de nossas decisões, fazer parte dos momentos bons de nossas vidas e fazer parte dos nossos momentos ruins também de nossa vida. Porque todos nós sabemos, como a própria Bíblia diz, e foi citado na última pregação, que no mundo tereis aflições. Né? E ele segue dizendo que é para nós termos bom ânimo, porque Ele estaria conosco. Ou seja, Ele estaria com aquele que estivesse chamando Ele à cena. Sabe, este momento em que eles se encontravam aqui, dentro deste barco, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco, e os seus discípulos com eles, ou seja, estavam todos reunidos no mesmo local. Todos estavam reunidos no mesmo local, mas nem todos se encontraram com o mesmo Espírito, nem todos se encontraram com a mesma fé, com o mesmo ânimo. Mas houve um dentre eles que resolveu chamar Jesus Cristo à cena. Houve um que se lembrou que o Rei da vida estava ali. Houve um que foi e desceu até a proa do barco e disse: vamos chamar ele à cena, esta é a hora. Este é o momento de chamarmos ele à cena. E ele desceu lá e disse: Senhor, não te importa que pereçamos, nós vamos morrer. E no momento de angústia, de agonia, aquele homem resolveu chamar Deus à cena, para resolver os seus problemas, para solucionar os seus problemas, devido ao medo. Só que nem todos conseguem chamar Deus à cena, seja no momento ruim ou no momento bom. Por quê? Porque há um tempo em que o diabo, ele tende a enganar muitas pessoas. Ele tende a persuadir muitas mentes. E como disse no início, sempre foi do intento de Deus fazer parte de nossas vidas. Então, quando ele diz e nos dá o livre-arbítrio, foi para que nós pudéssemos decidir, foi para que o homem pudesse decidir, e a primeira atitude de Adão e a primeira atitude de Eva ali foi tirar Deus de cena. Foi tirar ali Deus de cena, e tirando Deus de cena, entrou o quê? Entrou a morte, entrou a destruição, entrou a mentira, entrou o engano. Quando tiramos Deus de cena, o pecado entra, o pecado domina. A Bíblia diz, Deus chega a dizer ali a Caim: Caim, o pecado jaz à porta do teu coração, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, tu deves chamar Deus à cena para tirar a maldade que está no teu coração. Olha, faz igual a Caim, faz igual a Abel. Faz igual a Abel e é certo que receberei. Deus estava ali
dando a indicação a Caim o que ele deveria fazer, mas ele não o fez, porque o orgulho foi tão grande que ele se negou a chamar Deus à cena. Ele se negou a chamar Deus à cena. Às vezes estamos em um momento difícil da vida. E muitas das vezes não nos damos o trabalho de chamá-lo à cena. De dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu esteja fazendo parte da minha vida. Senhor, eu errei muitas vezes, mas de hoje em diante eu quero acertar. Eu quero que o Senhor esteja aqui. Eu quero que o Senhor entre e faça parte da minha vida. Que o Senhor entre em cena e mude o quadro, e mude a história, e faça ou trace outro rumo para a minha vida. Mas para isso é necessário que você chame ele à cena. É necessário que chamemos eles à cena. Ana entendia muito bem sobre isso. Anos e anos amargurada, por não poder dar luz a filhos. Aquilo era um peso muito grande para ela, porque ela não poderia dar a luz a filhos, nem nunca poderia dar luz a filhos. Segundo a ciência, segundo a sua genética, ela não poderia. Mas quando ela chama Deus à cena, Deus muda o quadro. Deus faz da mulher estéril poder dar a luz. Quando você chamar Ele à cena, Ele fará o impossível em sua vida. Quando chamarmos Ele à cena, então Ele fará o impossível em sua vida. Creia que isto é possível. Quando Moisés chamou Deus à cena, o que aconteceu? Moisés estava andando ali e o povo ali do Egito seguindo o seu povo, seguindo o povo de Deus. Mas quando ele se deparou em frente a um obstáculo, ele olhou para trás, viu o povo murmurando, viu o outro exército chegando, então ele olhou para si e disse, não há outra alternativa, eu tenho que chamar ele à cena. Somente ele pode mudar este quadro. O povo está sem fé, o povo está desnorteado, o povo está sem esperança, o povo está desacreditado. Porque o exército havia se chegando. E quando ele chama Deus à cena, o mar se abre e o povo passa a pé enxuto pelo meio do mar. Ele passa a pé enxuto pelo meio do mar. Simplesmente porque ele decidiu chamar Deus à cena. E Deus disse, Moisés, o que tu tem nas mãos? E ele disse, eu tenho apenas um cajado, pois lance-o na água. Ou seja, Deus não quer muita coisa de você. Deus não quer muita coisa de mim. Ele apenas quer que a gente use aquilo que Ele nos deu, aquilo que nós temos, aquilo que tem servido como muleta para nós mesmos. Pois aquele cajado estava servindo para ele apenas se apoiar sobre ele, a andar ali um pouco mais. E Deus disse, pega isso que tu tem e toque nas águas. E quando ele faz isso, ele toma Deus, ele chama Deus à cena, algo ali acontece. No momento em que você olhar para um lado e para o outro, que você não vê alternativa nenhuma, que você vê o mar bravio se aumentar para sobre tua vida, e você não consegue ver ali uma luz no fim do túnel, você não consegue ver ali nada que possa te ser por socorro, te ser por refúgio, te ser por um abrigo. Você tem que chamar ele à cena, porque quando ele chega à cena, as coisas acontecem. Quando chamamos ele à cena, a coisa acontece. Em Tessalonicenses 5,17, se não me engano, vem nos dizer, orai sem cessar. Orai sem cessar. E esta é a maneira que nós temos, muitas das vezes, de chamá-lo à cena. É orando, é buscando, é em meio à angústia, é em meio ao sofrimento, chamando ele à cena, chamando ele para tomar de conta. Esta é a maneira. Orando. E quando Moisés decidiu fazer isso,
Deus fez algo sobrenatural. Deus fez algo que era improvável. Deus fez algo que era impossível. Talvez em sua mente, em seu coração, você olhe ali e não vê nada que possa te socorrer. Ou não vê algo que possa mover ali a tua vida, seja espiritual ou seja natural. O que você tem que fazer? Chamá-lo à cena. Chamá-lo e dizer: Senhor, fazer como aquele homem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E chamando, e chamando, e chamando, até que ele pare e fale com você. É isso que devemos fazer. E quando Moisés resolveu chamá-lo de novo à cena, que o povo estava murmurando, porque estava com sede, porque faltou-lhe água, porque lhe faltou ali uma substância em seu corpo físico natural. Ele chamou por Deus e ele fez brotar água da rocha, simplesmente porque ele é Deus. Se ele fez isso tudo, se ele fez chover maná do céu, se ele fez brotar água da rocha, porque ele não pode fazer algo por você? Só há uma forma de Deus não fazer nada por você, ou nada por mim, é se nós não chamarmos Ele à cena. Se nós o substituirmos por outra coisa. Na palavra de Deus vem nos dizer, de Jeremias, vem nos dizer: este povo me fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de água vivas, e cavaram para si cisternas rotas. Então a única maneira de Deus não te socorrer é substituindo Ele, é deixando Ele e cavando uma cisterna rota para você. Uma cisterna que não retém água. Algo que vai saciar a tua sede por algum tempo. Mas aquilo causará em teu corpo enfermidades. Aquilo trará doenças na sua vida. Quando o povo decidiu não atrair a Deus, quando o povo decidiu não chamar Ele à cena, que Moisés subiu ao monte, basta apenas poucos dias ali sem o seu líder. Foi o suficiente para o povo ter abandonado a Deus. Foi o suficiente para o povo esquecer do que Deus fez por eles. E o que eles fizeram? Eles cavaram para si uma cisterna rota. Eles substituíram, eles deixaram o manancial de água viva por qualquer outra coisa. E começaram a juntar os seus ouros e tudo aquilo que ele tinha de precioso. E fizeram para si ali um bezerro de ouro. Algo que eles estavam vendo. Às vezes estamos em um merisma da vida, em que nós só cremos naquilo que vemos, só acreditamos naquilo que apalpamos, só conseguimos acreditar verdadeiramente que vai acontecer em nossa vida quando está acontecendo. Sabe, aquele povo fez isso. A sua fé já não era mais naquele Deus, que quando Moisés chamava ele à cena, ele comparecia. Não, a sua fé, ela foi substituída por algo passageiro. E eles montaram ali, e aquilo trouxe grande destruição para o povo. Aquilo trouxe grande destruição para o povo. Houve um dia em que o rei Senaqueribe cercou Jerusalém. Cercou de tal forma, e era o pior reinado. Era o reinado mais duro. Era um reinado mais perverso. Era um reinado mais violento. Era um povo que metia medo em qualquer outra nação em que ouviam falar sobre o nome deles. Era uma nação terrível. E aquela nação cercou Jerusalém, uma pequena cidade, e um grande exército. Mais de 500 mil soldados. Muitos soldados ali. E aquele povo se viu em desespero, porque eles olharam para um lado e para o outro, e não ouviram e não viram refúgio nenhum, não viram nenhuma sombra de uma árvore que eles pudessem se abrigar, não ouviram nenhum caminho, não conseguiram ver nenhum caminho de refúgio, eles não conseguiram ver isto.
Eles não conseguiram. Mas havia ali um rei. Havia um rei que ainda tinha sua confiança firme no Deus que prospera, que faz grandes coisas no meio do povo. E aquele rei foi orar. Lembra-te de Tessalonicenses 5,17? Ele foi orar, ele foi apresentar a Deus as suas queixas. Ele foi ali e foi e clamou a Deus. Ele pediu para que Deus entrasse à cena. Não foi preciso aquele povo levantar uma arma. Não foi preciso aquele povo nem ao menos se levantar ali e caminhar em rumo à guerra. Não foi preciso aquele povo acordar de madrugada e armar uma emboscada para aquela nação. Não foi necessário um estrategista de guerra para planejar os homens, a posição dos homens, para que eles pudessem contra-atacar. Não houve um estrategista. Não foi necessário um capitão, seja de 1000 ou de 50. Não foi necessário da sabedoria humana. Não foi necessário da ciência deles. Não foi necessário de nada, apenas de Deus ali. Porque um rei decidiu tomar Deus ali. Simplesmente porque um rei decidiu chamar Deus à cena. E quando nós chamamos Deus à cena, algo improvável acontece. Algo improvável acontece. E aquele reinado, e aquele rei, que antes era imbatível, que antes não tinha nenhuma derrota entre suas guerras. Todas as guerras que ele que ele pleiteou, ele ganhou tal guerra, exceto essa contra Jerusalém. Todas, menos esta. E quando Deus entra em cena, Deus envia apenas um anjo, e aquele anjo foi o suficiente para dizimar mais de 144 mil soldados do campo de guerra. Não foi preciso nenhum alvoroço do povo ali de Jerusalém. Não foi necessário. Sabe? Às vezes o diabo arma grandes emboscadas para as nossas vidas. Grandes coisas que você vê, muitas coisas ali, muitos exércitos, muitas falas, muitas tribulações. Você vê muitas enfermidades. Você vê muitas coisas ao seu redor, e aquilo muitas das vezes quer ofuscar a fé que há em você. Aquilo quer apagar a fé que há em sua vida. Lembra-te de Geazi, servo do profeta Eliseu. Havia um grande exército ali, grande e numeroso exército. Ele entra com medo ali ao profeta Eliseu. E simplesmente Eliseu diz: Senhor, abra os olhos desse moço. E quando ele abriu os olhos, ele viu um grande exército maior do que aqueles que ali estavam. Era um exército do céu para batalhar por eles. Apenas um homem que sabia chamar Deus à cena. Apenas um profeta, Eliseu. Ei, havia um grande e numeroso exército. Por que não crermos que Ele também faz o mesmo nos dias de hoje? Por que não crermos que Ele opera grandes coisas em nosso meio? Então, quando tudo parecer improvável, esta é a hora de chamarmos de Deus à cena. Quando tudo parecer que é o fim, quando você olhar para um lado e para o outro, e ver seus filhos afundando-se mais nas drogas, mais na prostituição, mais no álcool, mais na vida errada, esta é a hora de você chamar Ele à cena. Continue chamando, continue clamando, e Ele entrará em cena. Basta chamarmos Ele à cena. Temos que chamá-lo à cena. No tempo do fim, nós temos que aprender a chamar Ele à cena. Sabe, aquele avivamento da Rua Azusa, que houve na Rua Azusa, não foi outra coisa. Foi o povo que decidiu chamar Deus à cena. Houve uma dúvida em seus corações. E essa dúvida, a ciência não poderia sanar. O intelecto não poderia sanar. Nada dos seus conhecimentos teológicos poderia sanar ou trazer a resposta em outras palavras para eles.
Eles tiveram que pôr os seus joelhos no chão e começaram a clamar a Deus, pedindo resposta. E aquela resposta que eles estavam tanto pedindo, culminou no maior avivamento que este mundo já teve. Quando você decidir chamar Deus à cena, haverá algo acontecendo. Algo terá que acontecer. Quando decidirmos chamar Ele à cena, algo acontecerá de sobrenatural. Sabe quem? Quando Marta, ali desesperada pela morte do seu irmão, desesperada, manda um mensageiro até Jesus. E ela diz: Lázaro está morto. Sabe, aquilo no coração do povo soou como uma grande tristeza. Foi uma morte. Não havia solução até então. Não havia solução até então. Mas ela estava chamando alguém à cena. E esse alguém era Jesus Cristo. Esse alguém era o Senhor Jesus Cristo. E quando ele veio à cena, ele foi caminhando e disse: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão há de levantar-se. E Marta diz: eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Sabe, às vezes quando ouvimos uma promessa de Deus, cremos para o amanhã nessa promessa. Cremos para o depois. Cremos para daqui 1 ano, 2 anos, mais à frente. Mas Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele estava dando a certeza de que ela tinha chamado Deus à cena, e ele vinha com a resposta, ele vinha com a solução. Sabe, houve um dia em que a morte, a condenação estava sobre nós. E a única oportunidade de alcançarmos a salvação, a única oportunidade que você tinha de alcançar a cura, de alcançar a libertação, de alcançar ali a ressurreição, como nós cremos que alcançaremos, estava sobre Jesus. E este mesmo Jesus, em que eles criam em tudo isso, muitos estavam crendo, estava agora carregando uma cruz sobre seus ombros. Estavam andando ali rumo à morte. Todos ali estavam desacreditados, ou a maioria estava desacreditada de que aquele era o Messias, de que aquele traria paz ao mundo, de que aquele traria a salvação, de que aquele traria a ressurreição, de que aquele traria a vida eterna. Muitos estavam botando em xeque a sua fé, porque ele estava caminhando com a cruz em seus ombros. Muitos estavam ali, e a única maneira, o único meio de alcançarmos essa salvação, ali estavam andando, sangrando pelas ruas de Jerusalém, muitos cuspindo em seu rosto, outros se chicoteando, outros zombando dele, outros dizendo: quem é tu? Tu não és o Messias, e agora o que tu vai fazer? E muitos desacreditados, porque estavam andando ali aquele que professava a vida. Estava andando ali aquele que tantas pessoas curou e libertou. Estava andando ali com a cruz nas costas, aquele que traria e trouxe a nossa libertação. Ele estava andando ali, único meio de salvação e cura. Ao morrer, o inferno bradou: ganhamos, vencemos. 3 dias. As pessoas tristes, porque Jesus havia morrido há 3 dias, e 2 homens no caminho de Emaús, caminhando, chorando, angustiado, porque o Mestre, o Messias, havia morrido. E no momento de desespero, Jesus aparece, ele entra em cena, porque os seus corações estavam desejosos de Deus. Ele estava caminhando ali, triste, e Jesus pergunta: o que tu tens, homens? Por que estás tristes?
E a gente começa a desabafar. Ah, tu não andas, tu não sabes. Tu é apenas um caminhante, um forasteiro, não sabe das coisas que têm acontecido aqui. Havia um homem poderoso, em palavras e em obras. Um homem em quem nós depositamos a nossa fé. Ele morreu, já há 3 dias ele morreu. E o inferno estava bradando. O mundo ímpio estava bradando. Os reis naturais da terra estavam bradando alegre, porque tinham matado Jesus Cristo. Mas ao 3º dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, nos dando a vitória. Ele ressuscitou, nos dando a ressurreição. Ele ressuscitou, nos dando a cura, nos dando a libertação. E hoje você tem direito a isso. Hoje você tem direito a isso. Não permita que o diabo tire de você esta certeza. Não permita nunca. Chame ele à cena. Quando tudo parecer improvável. Quando o mundo dizer não vai dar certo. Quando as pessoas apontarem não vai dar certo. Quando as coisas erradas estiverem apontando que é o fim. Chame ele à cena. Chame ele à cena, porque ao 3º dia ele ressuscitou. Ele não ficou lá no sepulcro. Ele não ficou lá no inferno, não. Ele foi só lá deixar o fardo que era dele, que ele tinha jogado sobre nós, que o diabo tinha jogado sobre nós. Ele foi jogar lá. E disse ao diabo: daqui, essas tranqueiras é tua, esses pecados são teus. E Jesus diz, e Isaías vem nos dizer, e ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, todas levou sobre si. Todas ele levou sobre si. Então não é tempo de lastimarmos, de chorarmos pelos cantos, como quem perdeu uma guerra. Não. É hora de chamarmos ele à cena, para que ele resolva as nossas causas. É hora de chamarmos ele à cena. Esta é a hora de chamarmos ele à cena. E quando as pessoas olharem para você, que talvez você demonstrar um semblante tristonho, e aí as pessoas te perguntar o que é, o que tu tens, responda sorrindo: não é nada, não é nada. Creia que ele te dará a sua recompensa. Amém. Chame ele à cena, chame ele próximo de você, chame ele próximo de você. A palavra de Deus vem nos dizer: e eis que não estou com os braços encruzados, para que eu não possa ajudar. Ele está de braços abertos ainda. Ele ainda está de braços abertos. Amém, igreja? Vamos nos pôr de pé. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor Deus, Pai soberano, nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai eterno, em nossas vidas. Obrigada por tudo. Leva-nos em paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.